pessoal, feliz ano novo. Hoje estou estreando o primeiro vídeo do ano, dá uma preguiça de fazer esses vídeos e eu tava de férias lá em Floripa, enfrentando chuva e filas. Brincadeira, eu adoro Florianópolis, assim, é uma cidade muito linda, apesar dos pesares, minha família mora lá. E esse ano eu consegui passar Natal e Réveillon da minha terra, que ano passado nem isso eu consegui, de tão irritada que eu tava com os últimos acontecimentos. Mas tá passando, sabe? E hoje eu queria dar um recado, queria falar com quem tá começando do zero. A gente sempre pode começar do zero. Quero me citar como exemplo, eu comecei do zero 4 vezes, tá, gente, na advocacia. Eu trabalhava no fórum quando eu era estudante de direito, primeiro como estagiária e depois como digitadora terceirizada. Quando eu me formei, fiz a prova da OAB, passei louca para advogar. Eu acreditava muito nas instituições naquela época, eu adorava, assim, eu acreditava na OAB, tinha um presidente que era bem atuante naquela época, eu gostava daquele universo e acreditava no judiciário, louca para advogar. Fui trabalhar num escritório no centro de Florianópolis, um escritório bem bonito, de direito empresarial, que eles me ofereceram, como naquela época eles davam um fixo e mais percentual de honorários. Não era como hoje, que é essa exploração, né? Que os advogados ganham só um fixo e não ganham percentual nenhum. Eu lembro que o primeiro escritório que eu trabalhei, o meu fixo era tipo o triplo do que eu ganhava no fórum e mais um percentual de 40%. Eu trabalhei bastante tempo nesse escritório, bem feliz, era uma outra época. A primeira vez que eu votei na eleição da OAB, eu me lembro, assim, gostava de participar das coisas. E até que eu entrei numa roubada, acontece com todo mundo, né? Um escritório lá de Floripa também, de direito condominial, apareceu fazendo uma proposta que era mirabolante, eu devia ter visto, mas eu era muito ingênua naquela época. O cara me ofereceu 4 vezes mais do que eu ganhava nesse primeiro escritório, mais um percentual de 30% dos honorários para cuidar de um determinado cliente dele. E eu tinha que ir pra lá e abrir mão e trabalhar exclusivamente pra ele, né? Então eu saí desse escritório, entrei nessa roubada. Cheguei lá, não era nada daquilo. Acontece, né? Não era nada daquilo, ele não tinha esse cliente, brigou com esse cliente, enfim. Fiquei só 4 meses lá e tive que sair e começar do zero. Pela primeira vez. Foi bem difícil, me lembro que eu chorei um monte. Foi bem difícil a gente se sentir enganada. Entrei na Justiça do Trabalho com uma ação. Até foi a minha primeira desilusão, assim, com o judiciário. Que em primeiro grau eu ganhei tudo que eu pedi, né? O juiz viu que ele fez uma proposta de emprego que era totalmente enganosa, mas chegou no tribunal, ele tinha uma certa influência, eu acho, ele tinha amizades e tal, e eu perdi. Então, foi a primeira desilusão que eu tive com o judiciário, assim. No segundo grau eu perdi tudo e nunca mais entrei com ação trabalhista nenhuma. Fiquei muito decepcionada, inclusive, com a Justiça do Trabalho. Então eu comecei do zero, pela primeira vez, comecei a procurar emprego de novo, mandar currículo. Olha, foi um ano, eu trabalhei num escritório no tempo de uma amiga lá do Estreito que me passava muita coisa, era uma advogada mais experiente, a Riete, beijo pra Riete, que é uma pessoa que é minha amiga até hoje. Até que eu encontrei um cliente daquele primeiro escritório, me indicou para trabalhar no jurídico de uma empresa. E eu fui. E aí, dessa vez eles perguntaram quanto é que eu queria ganhar. Eu disse, para trabalhar, porque eles queriam também essa mesma história, exclusivamente para eles. Teria que abrir mão daqueles processinhos que eu já estava engatinhando, né? Eu estava começando. Trabalhar só para eles, mas aí tinha um salário, carteira assinada, plano de saúde, plano odontológico, enfim, um monte de benefícios. E eu fui trabalhar nessa empresa exclusivamente para eles. Depois de um tempo, comecei a ter problemas lá dentro com uma funcionária, uma gerente de finanças, eu nem me lembro mais direito o que era. Só sei que essa mulher deu fim no documento, revistou a minha sala. Eu até era membro da CIPA, eu tinha estabilidade, eu não precisava sair, eles não poderiam me demitir. Mas foi assim, um constrangimento tão grande, a mulher entrou na minha sala, revistou, ela sabia que o documento não estava ali, ligou pro dono da empresa que estava na Alemanha. Eu pedi demissão. Tá? Porque assim, tem certas coisas que a gente não pode aturar na vida. Eu pedi demissão, disse pra ele, ó, tu paga o que tu quiser, se tu não quiser, tu não paga. Era um ambiente bem machista até, eles não me deixavam trabalhar direito. E comecei do zero pela segunda vez, atrás de emprego de novo. Trabalhei um tempo, eu fiz a residência judicial só por causa do dinheiro. Confesso que não era nem pensando muito na magistratura, porque eu não tinha tempo para estudar para magistratura. Desde que eu me formei,
Eu sempre trabalhei muito e eu não tinha tempo assim para estudar para concurso só à noite, só final de semana. Eu fiz aquela residência mais por causa do dinheiro, porque eu já estava morando sozinha, queria pagar aluguel, foi uma experiência ruim. Eu não gostei da residência judicial, o primeiro juiz até era legal, mas ele foi não sei para onde, e aí me colocaram no gabinete de uma juíza que não gostava muito de mim, enfim. Mas fiz, e para ter o dinheirinho ali, né? Até que uma amiga minha, e a gente, é outra lição que eu aprendi, a gente não deve misturar amizades com trabalho, nem família, né? Uma amiga me convidou, uma advogada trabalhista, para cuidar da parte civil do escritório dela. Ela também me daria um fixo e era para trabalhar à tarde. Só que dessa vez, assim, vivendo e aprendendo também um pouco, a gente às vezes é tola em algumas coisas, em outras a gente dá cabeçada e aprende. Eu disse, eu venho, mas eu quero ter meus clientes por fora. Porque já tinha acontecido isso 2 vezes, de eu ir trabalhar num lugar exclusivamente para a pessoa, não dar certo e eu ter que sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Falando do bom português é isso. Então eu fui trabalhar lá, era um ambiente muito bom, muito agradável, mas é o que eu falei pra vocês, misturar amigos com trabalho é ruim. A gente era amiga, né, no escritório, trabalhava junto, saía à noite junto e era bem amiga. Enfim, a gente teve um desentendimento fora do escritório que refletiu no trabalho. Ficou insustentável a situação. Hoje a gente voltou a se falar, hoje a gente é amiga de novo, uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu tive que começar do zero a terceira vez, e a vantagem é que dessa vez não foi tão do zero, porque eu tinha combinado isso, que eu tinha meus clientes por fora. Então eu aluguei uma sala, mas eu tinha uma clientela já, tinha 2 clientes que era o fixo, que a gente chama de advocacia de partido, né? Eu tinha uma cartela boa de clientes, então foi até muito bom, assim, foi o que precisava para eu seguir carreira solo. Comecei a escrever na internet, de repente publiquei meu primeiro livro, segundo, terceiro, então eu não era mais associada a nenhum escritório, não importava o que eles achassem da minha imagem, então eu criei ali o Advogada Estressada, primeiro eu escrevi em outras páginas, enfim, foi muito bom. Eu tinha só um apartamentinho financiado pelo Minha Casa Minha Vida, quitei esse apartamento, depois comprei um bem melhor. Comprei terreno na praia, quitei meu carro. Então, assim, o trabalhar pra mim foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Quando eu comecei a trabalhar pra mim, que eu comecei a ter um dinheirinho legal, a poder viajar pra fora, que eu comecei a poder ter uma vida boa e ter a liberdade, né? Porque tu não tem um patrão, tu faz o que tu quiser, tu escreve na internet, tu faz o que quiser, dane-se, ninguém vai ficar achando ruim, né? E eu tava muito feliz com essa minha independência. Foi aí que eu levei aquela porrada em 2021, que foi esse processo absurdo contra mim. Tem um processo criminal e um civil. Já estava com 100 mil seguidores no Facebook, estava engatinhando no Instagram. Quando eu publiquei meu 5º livro, Os Causos da Comarca de São Barnabé, que como os outros eu publicava os trechinhos antes, e quando publicava impresso publicava na internet os trechinhos, e quando saiu o livro impresso tinha um monte de gente interessada em comprar. Só que a magistratura de Santa Catarina se incomodou, disseram que era uma afronta, que não sei o quê. Até Jesus Cristo é satirizado, mas eles queriam, porque queriam e querem, tirar o meu livro de circulação. Então eu fui citada nesse processo criminal dizendo que era calúnia, injúria e difamação, um livro de ficção. Me ameaçaram de prisão, enfim, foi um inferno. Fiquei doente, comecei a tomar remédio. E decidi começar do zero pela 4ª vez. E não foi, até nem foi uma decisão, foi força das circunstâncias. Não foi assim, decidi que eu vou embora de Florianópolis, decidi que eu quero ir para Porto Alegre, porque lá é bonito. Não foi isso. Eu não tinha mais condições de advogar em Florianópolis, porque minha clientela foi afugentada por eles. Quem é que quer ter uma advogada que está sendo processada pela Associação dos Magistrados, né? E os clientes que ficaram sofreram junto comigo as consequências disso, porque começaram a realmente fazer uma campanha forte contra mim. Eu tenho processos assim em situações bizarras. Estou até escrevendo um livro do que aconteceu com os meus processos depois que eu publiquei os causos, assim, para receber um alvará, um parto. E eu tenho prova disso tudo que eu estou falando. Comecei a receber mensagens e ligações de pessoas me contando coisas absurdas. Enfim, foi um terrorismo que eu sofri, bem grande. E aí eu resolvi até que um dia que um candidato lá, um político de São José, que era a cidade que eu morava em São José e trabalhava em Florianópolis, né? Me contou um monte de coisa, eu fiquei muito assustada. Falei com a doutora Débora, que faz a minha defesa no civil, e eu resolvi ir embora.
e vim pra cá. E comecei do zero aqui. Foi muito difícil 2021, mas eu não me arrependo. É isso que eu quero dizer pra vocês. A gente não pode abrir mão dos princípios e dos sonhos da gente por causa dos outros. A gente não pode se curvar a certo tipo de situação, né? Eu não me curvei a nada, assim, tu contrata tal advogado, senão a OAB não vai te apoiar. Eu abri mão de apoio de OAB, contratei quem eu quis, eu vim embora. Eu faço hoje redação jurídica para outros escritórios na minha área, civil, consumidor e família, tendo advogados do país inteiro, né? Geralmente advogadas jovens que preferem contratar alguém para fazer mais na segurança, petição, ou advogados. Faço parceria, por exemplo, com um escritório de Pernambuco que é trabalhista, e ela me